Certo, amados? Então vamos lá ler um pouco aqui da palavra. O Senhor diz assim, no versículo 31, vamos do 6:31 até o final, que diz assim: portanto, não andeis, pois, inquietos ou ansiosos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios buscam. Portanto, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Senhor, eis aqui a tua palavra é espírito e vida. Ó Deus querido, a tua palavra, ela traz o alimento, a renovação. Que ela venha aos nossos corações. Ó Deus querido, trazendo o renovo, a cura, a vida, a revelação, a transformação, a visão espiritual. Te pedimos que o Espírito Santo trabalhe nos corações e nas mentes, que a mente humana nesse momento seja cativa à revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar-se. Esse momento é um momento de maior reverência, que já estamos nesse culto, então vamos continuar ligados com o que Deus tem a falar conosco. Esse tema, foco no reino de Deus. O que seria foco? O que seria focar no reino de Deus? Significa centrar a atenção, o olhar. É você estar focado. É você estar com seu olhar voltado para o reino de Deus. A sua visão, os seus esforços na vontade do propósito de Deus para a sua vida. Todo crente tem um propósito para realizar nesta terra. Todos nós temos dons, habilidades, chamados, propósito, projetos que o Senhor nos entregou para que a gente realize nessa terra. E só iremos conseguir realizar se nós estivermos focados. Precisamos estar com o nosso olhar fito, trabalhando, se esforçando, para continuar e perseverar focados. Para que possamos concretizar aquilo que o Senhor tem nos confiado. O olhar focado, ele vai buscar a justiça, a paz em todas as áreas da vida. E isto envolve o amor de Deus e o amor que nós precisamos ter pelas pessoas ao nosso redor, pelos perdidos, por aqueles que não conhecem a Cristo. Isto é estar focado. É estar focado naquilo que Jesus nos mandou fazer. Ele nos deu uma missão. Ele cumpriu a missão maior que nós não podíamos fazer. Mas Ele nos confiou uma missão que nós podemos fazer. E nós precisamos estar focados e irmos para realizar a vontade do Pai. Pregar o Evangelho a toda criatura. Fazer discípulos. Levar o Evangelho. Amar as pessoas. Discipular. Consolidar. Trabalhar para que o reino do nosso Deus venha crescer nessa terra. Aleluia. O reino de Deus, amados, é um conceito central na Bíblia Sagrada. Quando Cristo veio a esse mundo, Ele trouxe
o governo. Ele trouxe o reino. Antes de Jesus vir a este mundo por causa do pecado, esse mundo estava totalmente entregue às trevas. E quão densas trevas a Bíblia descreve. Os homens estavam errantes, andando pelos seus próprios caminhos. Mas quando Jesus veio, ele veio trazendo o reino de Deus. João começou a pregar e a dizer: arrependam-se, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, está chegando. Agora Jesus chega no seu ministério e diz: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Agora Jesus olha para os seus discípulos e diz: o reino de Deus está dentro de vocês. Aleluia! Então ele trouxe o reino. E agora, querido, existe uma batalha, porque agora existe um reino que é o reino das trevas, que é esse sistema do mundo, mas existe o reino de Deus, que é o reino de luz, que toma proporção a cada dia. E qual é a grande batalha? É trazer as pessoas que estão no reino das trevas para o reino da luz. E isso é possível através da oração, através da pregação, através da evangelização, através de estarmos focadas e focados no reino do Senhor. Amar aos outros. A Bíblia ensina que amar a Deus e aos outros é o maior mandamento. Amar ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então aqui está o maior mandamento de todos: é amar a Deus sobre tudo e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então esta é uma responsabilidade nossa de estarmos focados. Quando nós começamos a perder isso aqui, é porque nós estamos começando a tirar o olhar do reino e começamos a perder o foco. Não podemos perder o foco do amor de Deus, está acima de tudo. O amor às pessoas e o amor a nós mesmos. Louvado seja Deus. Isso significa que você precisa cuidar de você, porque você se ama. Você precisa cuidar da sua vida espiritual. Você precisa cuidar da sua vida sentimental, da sua vida física também. Você precisa cuidar da sua vida em todas as áreas, porque você é importante. Você precisa ter saúde, você precisa ter disposição, você precisa ter vigor, você precisa estar cheia de vontade para ser impelida pelo poder do Espírito Santo, para estar focada, realizando aquilo que o Senhor confiou em tuas mãos. Guardar os mandamentos. Precisamos guardar os mandamentos, obedecer os ensinamentos do Senhor. Quando nós estamos assim, significa que nós estamos com foco. Estamos com foco, porque nós estamos tendo cuidado, guardando os mandamentos, guardando a palavra. Guardar a palavra que Jesus nos ensinou. E aí significa que nós estamos com o nosso olhar focado no reino do Senhor nosso Deus. A oração, ela é importante, nós vamos já falar sobre isso. O estudo da palavra de Deus é importante. Focar no reino do Senhor. Tem os relacionamentos também. Isso é importante. Nós precisamos amar a Deus sobre tudo. E alguém diz: eu amo a Deus acima de tudo. Mas sabia que você precisa amar o próximo? É isso? Então o amor, ele tem que ser vertical e horizontal. Ele tem que estar vertical, amando a Deus, e horizontal, amando as pessoas. Precisamos estar bem nos nossos relacionamentos. Aleluia. Porque o Senhor, ele veio exatamente para nos relacionar de volta com Deus. O primeiro relacionamento importante que aconteceu conosco é que nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos distantes de Deus. Nós éramos filhas da ira de Deus. Mas Cristo veio e nós fomos reconciliados com o Senhor. E agora existe um relacionamento. E nesse relacionamento agora existe um trabalho para ser feito. Existe um trabalho, buscar a excelência, a honestidade no trabalho e considerando a contribuição para o reino de Deus. O que você tem feito para o reino de Deus crescer nessa terra? Você tem contribuído? Aquilo que o Pai te confiou,
Aquilo que o Pai te entregou, você tem de fato e de verdade colocado em prática? O Espírito Santo, Ele te cobra, Ele fala com você, Ele diz: minha filha, volta para o foco. Minha filha, volta o teu olhar para o foco, para o reino. Olha para o reino, olha, busca o reino, procura as coisas do reino. E nós precisamos ser inteligentes. Nós precisamos ter uma fé inteligente. Nós precisamos, amados, começar a entender esta palavra. Esta palavra, ela é muito pregada no nosso ministério. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ela é muito pregada e muito conhecida, mas de fato e de verdade nós precisamos entender o que esta palavra está nos falando. A contribuição no trabalho. Há trabalho pronto para ti, cristão. Há uma demanda muito grande para ti, cristão. Há muito a ser feito. E todas essas mulheres, esses homens e esse evento lindo, o Senhor, Ele te entregou dons. O Senhor te entregou habilidades. O Senhor te confiou algo para que você multiplique, para que você faça. Então contribua. O ambiente familiar também é foco. Criar um ambiente de amor, respeito, colaboração. Também isto é vontade de Deus. Precisamos olhar para dentro da nossa casa, do nosso lar. Como é que está a nossa família? Os nossos filhos? Nosso esposo? Como é que está a nossa vida? Como está o nosso testemunho dentro da nossa família? É lá o teu primeiro campo missionário. É lá aonde deve estar o foco maior para o reino de Deus. É lá onde o teu olhar está voltado. Sim, porque é lá que começa e depois vai se expandindo. Vai se expandindo, você e sua casa. A Bíblia diz: eu e minha casa. Josué nos ensinou: serviremos ao Senhor. Então apresente a Deus. Apresente a Deus sua família. E não cesse. Não desista. Não desanime. Continua. E aí depois você vai começar a alcançar a comunidade. E depois da comunidade, que é o nosso bairro, a nossa vizinhança, a nossa cidade, nós vamos começar a avançar para outros lugares. Para o Gereissati, glória a Deus. Para os locais que vão sendo alcançados pelo Senhor. Isto é reino. Isto é foco do reino. Isto é o olhar voltado para o reino de Deus. É quando a evangelização, o foco, ele vai mais adiante. Focar no reino de Deus é uma jornada contínua de transformação e crescimento espiritual, que envolve a busca da santidade, através da oração, de conduta de vida, de caráter e de muitas outras coisas mais. Não é fácil viver a fé nos dias de hoje, sim. Nós estamos vivendo em tempos difíceis. Nós estamos vivendo em uma grande competição. O sistema desse mundo, ele nos bombardeia todos os dias. Todos os dias da sua vida cotidiana, tem algo que quer tirar o teu foco. Todos os dias tem algo, tem problemas, tem dificuldades que tentam lhe tirar o foco. E você precisa vigiar. Você precisa orar. Você precisa permanecer focada, para que a bênção de Deus e aquilo que o Senhor tem lhe confiado venha se concretizar na tua vida. Grandes coisas o Senhor vai fazer através de você. Você crê? Grandes coisas o Senhor vai fazer. O Senhor está te levantando na sua geração para deixar um grande legado aqui neste lugar.
aqui nessa cidade, aqui nesse estado. O Senhor está te levantando para isso. Alguém pode dizer, mas não é fácil. Que não seja, nunca foi fácil. Mas se você estiver focada no reino do Senhor, Deus, Ele vai fazer proezas através da sua vida. É muitas coisas modernas, nós estamos vivendo em tempos modernos. Proporciona várias coisas, entre elas a internet, a comunicação em massa, ambientes, entretenimento e outras coisas. Tudo isso vem para tirar o foco. Tirar o foco. E você precisa se policiar. Você tem que começar a ver quantas horas eu passo nas redes sociais. Quantas horas eu faço me comunicando aqui. E quantas horas eu passo orando. Quantas horas eu passo lendo Bíblia. Quantas horas eu passo em jejum. Como é que está? Você precisa avaliar e precisa se policiar. Porque o teu olhar deve estar voltado para o reino do Senhor. Alguém está entendendo? Quantas vezes você já saiu de uma reunião belíssima como essa, de um culto espiritual como esse, e ao chegar em casa, você dá continuidade àquela mesma vida? É como se aquilo ali só valesse aqui dentro, mas não é assim. O Senhor, Ele quer mudança de vida, Ele quer mudança de hábito, Ele quer um estilo de vida que venha agradá-lo. Então nós precisamos tomar uma posição, uma decisão, e dizer: Senhor, a partir de hoje eu quero agir diferente. A partir de hoje eu quero ser uma mulher do reino. A partir de hoje eu quero ser uma mulher que realiza a tua obra. Uma mulher que consegue conciliar e tirar tempo para te servir, para que o teu reino venha crescer nessa terra. Para isso, não devemos fazer tudo o que nós queremos. Você não pode se permitir fazer tudo o que você quer, porque a sua carne, ela é tendenciosa a gostar do entretenimento. Ela nem sente cansaço. É isso? Mas quando você pega na Bíblia, aí vem o sono. Não é isso? Vem a impaciência. A oração demora bem pouquinho. Mas por que conseguimos passar tanto tempo em outras coisas? Mas a nossa carne, que é a nossa própria vida, ela precisa ser dominada pelo Espírito. Você já não pode mais fazer o que você quer, o que você deseja. Porque se você for fazer aquilo que você deseja, você vai perder o foco no reino de Deus. Olha o exemplo de Cristo. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Olha o que Paulo falou: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é mais você, é Ele. Não é mais o que você quer, é o que Ele quer. Romanos capítulo 7, 18 ao 21. Nós não podemos mais estar fazendo aquilo que nós queremos. 7, 18 e 21. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Amados,
Nós precisamos entender o que o apóstolo disse no versículo 20. Quando ele expressa: se eu faço o que não quero, já não sou eu que o faz. E se o pecado que habita em mim. Você não é mais escravo do pecado para fazer a vontade da sua própria natureza carnal. Se nós queremos estar com o nosso olhar focado no reino do Senhor, nós precisamos buscar a libertação total do pecado. Porque agora, queridos, queridas, é o Espírito de Deus que habita em nós. É Ele quem comanda as nossas ações. Mas nós precisamos decidir deixar. Nós precisamos decidir entregar-se totalmente. E abandonar totalmente tudo aquilo que atrapalha. Que o Espírito de Deus domine o nosso ser. Você já não é mais uma escrava para fazer aquilo que você não quer. Mas você precisa, amados, entender que agora você é totalmente dominada pelo governo de Deus, que é o governo do reino do Senhor. É as leis dele, é os princípios dele que governam a nossa vida. E assim você vai estar focada no reino do Senhor, para realizar a vontade dele. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Nem sempre a nossa vontade está alinhada com a vontade do Altíssimo. Porém é preciso compreender que todos os dias nós temos que fazer o que o Senhor Jesus deseja que façamos. O que o Senhor quer que a gente faça? Que a gente ame, que a gente obedeça, que a gente tenha uma vida santa, que a gente se submeta à vontade dEle, que a gente esteja em oração, conservando a comunhão, que a gente esteja em leitura da palavra. O desejo dele é que a gente cumpra a sua ordem soberana. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, porém quem não crê será condenado. Façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. A ordem do Senhor é essa. Eu não faço tudo o que eu quero. Eu escolho fazer o que é a vontade de Deus. Porque você já não é mais escrava do pecado. Agora você é uma serva, é uma filha. Você agora é do reino do Senhor. Aleluia! Louvado seja o Deus de Israel. Não tem mais essa. Hoje eu queria ficar em casa, assistindo a novela. Misericórdia disso. Eu não sei nem quantos anos faz que eu não sei o que é isso. Glória a Jesus. O senhor está falando? Hã? Novela da Bíblia, perdendo o culto. Amados, você já não faz mais o que você quer. Hoje tinha um culto especial, culto ministerial. Lindo culto. Olha que jardim florido. Belíssimas.
Não, mas eu preferi ir atender outro convite, ir para outra demanda, outra coisa, que acha que é mais interessante. O que é isso? Falta de foco. Está faltando foco. Foco. A gente precisa estar focado no reino de Deus. As coisas de Deus é em primeiro lugar. O que é de Deus é mais importante. O convite de Deus é em primeiro lugar. Não tem convite mais importante. O Senhor Jesus contou uma parábola que ele enviou o convite para várias pessoas para a festa das bodas do seu filho. Mandou convidar muitos, mas eles começaram a se esquivar. Eu não posso porque eu casei e hoje eu estou nas minhas núpcias. Eu não posso porque eu comprei uma junta de boi e agora eu vou lá ver. Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Tem muito crente agindo assim também. O que é mais importante de Deus na sua vida? É a obra. É o reino. É o chamado. É a convocação. Como é que você quer vencer? Como é que você quer vida de vitória? Como é que você quer estar debaixo da bênção do Senhor? Se você ainda não aprendeu a obedecer, a seguir os princípios, os mandamentos, a obedecer à vontade e à convocação do reino do Senhor. Nós precisamos, amadas, atentar para isso. Não é tempo de ficarmos cocheando entre dois pensamentos. Não sabe se vai, não sabe se fica. Não sabe se é, se pertence ou se não pertence. É necessário decisão. É necessário decidir. Ou é do reino ou não é. Com ele não há meio termo. Ou você está focada no reino ou não está. É preciso decidir isso. Porque quando a trombeta de Deus tocar, é a grande convocação de Deus, chamando o seu povo para um grande ajuntamento. E não dará mais tempo para decidir. Essa decisão precisa ser agora. O que você precisa fazer? Você não pode fazer mais o que você quer, mas você precisa fazer o que Cristo quer. Nós já falamos que precisa meditar na palavra, nas escrituras. Lá em Josué 1:8 fala, mas vamos ler Isaías 34:16. A palavra. Sabe o que é que sustenta uma mulher do reino? A palavra. Uma mulher do reino, ela ama a palavra. Eu vou ser sincera com vocês. Eu não acredito numa mulher do reino que não ame a palavra. Ela não tem sustentação. Não tem vida. É só capa. Mas eu acredito que nesse ministério, as mulheres são mulheres do reino. Aonde estão as mulheres do reino? Que amam a palavra do Senhor. Diga amém. Vamos ler todas. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas criaturas falhará. Nenhuma nem outra faltará. Porque a boca do Senhor ordenou e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Essa palavra nunca saiu do meu cérebro, da minha mente. Buscai no livro do Senhor e lede. Nós precisamos buscar no livro do Senhor e ler todos os dias. Todos os dias nós precisamos nos alimentar. É isso, já amanhecemos o dia com o café da manhã, o almoço, o lanche, o jantar. Todo dia você faz isso, pois todo dia você precisa comer esta palavra. É o que está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 3.
Bem-aventurados são os que leem, os que ouvem e os que guardam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Tem que amar a palavra, meditar na palavra, crer na palavra. Porque quem crê, quem faz por fé e crê, tem a confiança e se alimenta e está fortalecido. Pode vir as lutas, os vendavais, mas você em tudo é uma mulher mais do que vencedora. Mateus capítulo 6, o 9 ao 13 diz que nós devemos orar todos os dias. Orar. Portanto, 9 ao 13, vos orareis assim. Vamos orar todos juntos? Olha o que Jesus ensinou aqui, é um modelo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, por teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Pois dele é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Precisamos estar em oração. Precisamos fugir da aparência do mal. Precisamos fugir da aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22. A palavra do Senhor vai nos dizer: abstende-vos de toda forma do mal, ou de toda aparência do mal. Não é cabível a uma mulher do reino da aparência do mal. Precisamos vigiar. Porque o mundo ele está olhando para você. O mundo ele está olhando para nós. E nós precisamos nos abster de toda forma, de toda aparência do mal. Se alguma coisa na sua vida faz o mundo olhar e desconfiar da sua fé, você precisa corrigir isso. Você não pode se achar no direito de dizer: a vida é minha e eu ando como eu quero, eu faço como eu quero, eu não estou nem aí. Não. Nós somos responsáveis pela salvação dos outros. A Bíblia diz que se o ímpio se perder, morrer nos seus pecados, sem que a gente fale de Jesus, ele vai cobrar de nós. E quantas pessoas hoje elas são decepcionadas por causa de mau testemunho de crente? Quantas pessoas têm pavor a crente por causa de mau testemunho de crente? O crente ele precisa dar um bom testemunho. A sua vida, fuja da aparência do mal, porque você é uma mulher do reino do Senhor. Amém? Quem está entendendo? Escolha as amizades, não se arrisque. É preciso se afastar quando for preciso. Está lhe prejudicando, está lhe trazendo a aparência do mal, se afaste. Viu? Aleluia. Nós temos que resistir certas coisas e fugir de algumas coisas. José, quando foi assediado, ele fugiu. Foi acusado, mas era inocente. E nós precisamos fugir de toda a aparência do mal. Tudo aquilo que se aproximar de você, que põe a sua fé, a sua conduta em risco, se afasta disso. Porque você é uma mulher do reino. Você é uma mulher chamada para pregar, para testemunhar, para anunciar, para que o mundo olhe para você e diga: eu um dia vou ser crente. Um dia eu vou servir a Jesus. E eu vou servir a Jesus e você como esta mulher.
você como esta vizinha, como esta mulher nessa rua. Olha o testemunho dela. E assim você, em silêncio, vai ganhar almas para Jesus. Vai ganhar a sua família. Cuidado. Mais uma vez voltando, cuidado com o celular, com as redes sociais, com o que você está olhando, com os programas, com as séries. Tem muita gente aí amarrado em série, né? Assistindo série. Eu não vou para o culto hoje, meu irmão, é pecado. O reino de Deus não está em primeiro lugar na sua vida, não, se você está fazendo isso. Hoje eu não vou para o culto porque eu estou na minha série, eu estou na minha novela, eu estou no meu programa. O reino de Deus não está em primeiro lugar. Então você precisa trabalhar isso na sua vida. E saber que Jesus e o reino dele é o que há de mais importante na sua vida. Eu vejo muitas pessoas querendo uma vida abençoada. Mas para ter uma vida abençoada, meu irmão, tem um preço a pagar. E o preço que nós falamos muitas vezes que nós pagamos também é porque nós nos afastamos de toda aparência do mal. Para ter uma vida santa, uma vida na presença dele, uma vida de intimidade com ele. E aí nós vemos o fluir de Deus na nossa vida. É de joelho na oração, é no jejum, é na leitura da palavra. E aí quando você ora, os céus se abrem e a resposta vem sobre a tua vida. Intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Mantenha-se firme na fé. 1 Coríntios 16 e 13. Aleluia. A gente precisa decidir. E com a ajuda do Espírito Santo, irmão, a gente consegue. A gente consegue. Sede vigilantes. Permanecei firmes na fé. Portai-vos varonilmente. Fortalecei-vos. Ou seja, você precisa ser vigilante. Vigiar a tua própria vida. Não é vigiar a vida do irmão ou da irmã. Não é estar de olho na vida do outro. É na sua. A sua vida diante de Deus. Como você está? Isso é necessário. Não fique fazendo o que as pessoas que não têm Deus fazem. Vigia, irmã. Todo mundo faz, mas você não é todo mundo. E vereis outra vez a diferença entre aqueles que servem a Deus e os que não servem. Há uma distinção. Deus, ele não faz acepção, mas ele faz distinção entre o ímpio. Ele faz distinção entre o crente e o incrédulo, entre aquele que serve a ele e está focado no reino e aquele que não está. Ele faz sim distinção entre aquele que está impuro e aquele que está puro. Há uma distinção e há uma diferença. Então nós devemos ter o cuidado. Você não é qualquer pessoa. Você não pertence ao sistema desse mundo. O mundo está fazendo, está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Você é uma mulher do reino. Uma mulher do reino, ela é diferente. A cultura dela não é daqui dessa terra, a cultura dela vem do céu. A cultura dela vem do céu. Porque ela obedece à vontade de um Deus que habita nos mais altos céus e que quer o melhor para a nossa vida.
Ele levantou esse povo na terra para ser a diferença. Para que o mundo possa olhar para você e possa ver que é possível viver uma vida santa nessa terra. Jesus, ele provou e mostrou para todos os homens, para todos nós, que é possível obedecer à vontade do Pai, no meio de uma terra corrompida, pecaminosa. É possível sim, com a ajuda do Espírito Santo. Mas foca no reino de Deus, o teu olhar. E acima de tudo a vontade do Pai. Quando a tentação chegar, quando o inimigo chegar, quando os desejos chegar, te socorre com Jesus. O que Jesus faria nesta hora? Pai, me livra do mal. Me livra do mal. E o nome do Senhor é glorificado na tua vida. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando você resiste ao pecado, à tentação, quando você diz não para a obra da carne, para a vontade da carne, porque você prefere obedecer à vontade do Pai. Mantenha-se firme na fé. Mantenha-se firme na fé. E aí quando nós estamos focadas no Rei, aleluia, os milagres começam a fluir. Não é impossível. Para Deus tudo é possível. Se você está cheia dele, cheia do Espírito Santo, você tem toda a possibilidade de ter uma vida santa, de ser uma mulher cheia da unção, do poder de Deus. E o diabo vai correr quando te ver de longe, porque ele vai temer. Porque se ele se levantar contra ti, sua família é para cair. Muita gente quer as outras coisas que está no versículo. O foco é o reino. As outras coisas é consequência. Olha aqui aonde está o raciocínio inteligente. Quando nós decidimos focar no reino. Foco no reino é toda essa descrição e muito mais. De oração, de vida no altar, de vida com Deus, na obra do Senhor, cuidando da casa, cuidando da família, cuidando dos filhos, do marido, viu? Tem mulher que trabalha fora, que traz também ajuda dentro de casa nas finanças, é empreendedora, é empresária, é dona de casa, administra, e é uma bênção, mas ela está focada no reino de Deus. Milagres acontecem. Eu me lembrei agora de um fato que eu vou compartilhar com vocês. Eu conheci uma certa mulher, duas mulheres por sinal, que serve de exemplo para nós. Eu conheci uma senhora que ela foi abandonada pelo esposo ainda nova. E ela ficou com muitos filhos. Era bem uns 5 filhos. O marido foi embora, deixou ela. Presta atenção. Ela se achegou a Cristo. Ela se achegou a Cristo. E esta mulher começou a buscar a presença do Senhor e a focar no reino de Deus. Sabe o que foi que aconteceu? Hoje todos os filhos dela são formados, são homens e mulheres de Deus, têm muita condição financeira.
Quando ela quer viajar para fora do Brasil, é só ela querer. Os filhos na hora já prepara tudo. Aí eu fui ver o que era. Meu Deus, mas isso é impressionante. Como essa mulher criou esses filhos. Esses filhos sozinha. A mulher focada no reino. Todo dia, 3 horas da manhã, ela está nos pés do Pai. 3 horas da manhã e vai até de manhã. Viu? Ninguém dá glória a Deus, né? Tem alguém aqui que faz assim? 3 horas da manhã a mulher está na presença. Na presença. Na presença. Na presença. Na presença. Na presença. Em oração. Em oração. Buscando, adorando, louvando, agradecendo, entregando os filhos, entregando a obra, entregando os pastores, entregando os evangelistas, os missionários, entregando a obra, e o Pai abençoando, e o Pai abençoando, e o Pai suprindo, e o Pai providenciando tudo aquilo que ela necessita. Isso é as outras coisas. Ai, naramanaço. Conheci outra mulher. Essa mulher, eu tive o privilégio de andar pertinho dela. Era a pastora Chaguinha. Ela também criou uma escadinha de menino. Era muito pobre. Era muito filho dela. Recebeu os 7 filhos. Ela arrumava tudinho. Naquele tempo as crianças eram diferentes, né? Obedecia, né? Sentava tudinho, ficava ali tudo quietinho, tudo arrumadinho. Levava tudinho para o círculo de oração. Chegava lá, sentava os meninos tudinho e ia orar. Mulher de oração. Mulher de vida, de busca. Mulher de intimidade. Mulher de estar na madrugada na presença do Pai. O Senhor abriu as portas. O esposo dela é o pastor Carneiro. Ele me contava as histórias, irmã. Você não sabia se chorar, você ria, porque era triste. E ao mesmo tempo ele falava de uma forma engraçada. Mas o Senhor começou a abençoar. É as outras coisas. Tem gente que só quer as outras coisas, mas não sabe que as outras coisas são consequência de uma vida de quem busca o reino de Deus em primeiro lugar. Não deu outra. Os filhos dela cresceram, se formaram, hoje são tudo bom para ela. É pastor, é tudo crente, é tudo uma bênção. O que é fruto de vida com Deus. Foco no reino. A mulher focada no reino de Deus, ela vê prosperidade dentro da sua casa. Ela vê as coisas no lugar. Satanás pode até querer cirandar, entrar e espalhar as coisas, mas quando ela coloca o joelho no chão, quando ela foca no reino, o Senhor é especialista em colocar tudo no lugar. As demais coisas acrescentadas geralmente se refere àquilo que é considerado extras, benefícios adicionais. É algo que são dados, adicionados a mais, em consequência daquilo que você está buscando. Enquanto tu ora, o Pai está provendo. Enquanto tu evangeliza e faz a obra, Deus está cuidando dos teus. Enquanto tu está focada na obra, o Senhor está provendo aquilo que tu precisa. Todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Os gentios buscavam muitas coisas, estavam focados em muitas coisas, mas o Senhor diz: olha, vocês vão fazer diferente. Vocês vão focar no meu reino e eu vou acrescentar tudo aquilo que vocês precisam. Pergunto para você: o que é que tu está precisando hoje, mulher? O que é que está faltando na tua vida hoje, mulher? O Senhor, Ele pergunta para você, através desta palavra, o que é que está faltando? E Ele diz: foca no meu reino. Alguns dias, anos atrás, eu estava passando uma luta. E aí o Senhor falou comigo e disse: foca no reino. E deixa que eu vou cuidar disso aí. Eu digo: na hora, Senhor. Porque as lutas, quando se levantam, e principalmente com as pessoas que você mais ama, o inimigo tenta tirar o seu foco do reino. O Senhor diz: deixa comigo que eu é quem cuido. Foca no reino, mulher, faz a obra. Faz a obra, foca no reino, foca no reino, foca no reino, fica na presença, foca no reino, porque eu vou cuidar de tudo. E não demorou muito, o Senhor cuidou tudo, porque Ele é especialista em colocar tudo no lugar. O que seria as coisas acrescentadas? Essas extras, esses benefícios. Muita gente está focado em algumas coisas, como comida. Alguns estão preocupados nesse texto: o que comeremos? O que beberemos? Não te preocupa com isso não, Deus está cuidando, Ele não vai deixar faltar. Foca no reino. Roupas. Não se preocupe com isso. Eu nunca me preocupei com roupa. O Senhor manda. Aleluia. Foca no reino. Bens materiais. Foca no reino. Porque é falta de inteligência nossa quando tiramos o olhar do reino para colocar nas coisas. Para correr atrás das coisas, nós perdemos tempo. Foca no reino. Porque o Senhor, Ele vai começar a prover na tua vida. Ele vai abrir portas. Ele vai mandar. Ele sabe o teu endereço. Ele sabe o que tu está precisando. Ele sabe de tudo sobre a tua vida. E a tua bênção, ela vai te alcançar. Foca no reino. Olhar focado no reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Vamos ficar de pé? Vamos louvar ao Senhor. O ministério